Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Charles, sou médico formado pela Universidade de Rio Verde e sou residente de terapia intensiva aqui em Brasília, no Hospital Santa Luzia. E juntamente com a Arielle e com o Elber, faço parte aqui da equipe Focus in Mind. Nosso trabalho visa trazer o estudo ultrassonográfico à beira-leito para vocês, para que o nosso cuidado com o paciente seja melhor e que nós possamos distinguir os diagnósticos de maneira mais assertiva. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui está o QR Code para vocês poderem acompanhar o nosso trabalho. Sejam muito bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar sobre ultrassonografia pulmonar, né? Point of Care Ultrasound pulmonar. Então, de cara, eu já mostro aqui para vocês e pergunto, vocês conseguem diferenciar os sinais sonográficos, as estruturas que a gente observa aqui na tela? Por exemplo, o que é isso daqui? Essa linha hiperecóica tem nome? Esse modo de apresentação aqui você sabe me dizer se é o modo bidimensional, se é o modo M, se é o modo Doppler? Muito bem. O intuito da nossa aula é justamente poder trazer clareza a estes achados e vocês poderem entender de modo geral a ultrassonografia pulmonar. Primeiramente, então, por que ultrassom? A ultrassonografia já se mostrou melhor do que a radiografia, principalmente porque não expõe o paciente à radiação e consegue dizer e distinguir diversos diagnósticos. As imagens obtidas pelo ultrassom são similares à da tomografia e a gente acaba diminuindo as indicações de tomografia e, novamente, diminuindo a exposição da radiação para o nosso paciente. Além disso, nós temos o diagnóstico e a conduta que são realizados de maneira imediatas. Nós observamos uma alteração na ultrassonografia e, então, traçamos a nossa conduta para que possamos resolver aquela patologia. Então, a gente vai ter esse diagnóstico, a conduta de modo imediato. Além disso, com o treinamento adequado, a gente pode repetir a ultrassonografia quantas vezes for necessário. Então, é um exame dinâmico, desde que o realizador da ultrassonografia, do POCUS, tenha o treinamento adequado. E nosso intuito com nossa apresentação é trazer esse treinamento para vocês. Muitas vezes o paciente da UTI, ele se encontra numa situação em que ele não pode ser mobilizado com tanta facilidade. Então, um paciente que vai estar aqui deitado no leito de UTI, cercado de equipamentos de hemodiálise, por exemplo, bombas de infusão contínua, uma torre aqui para poder conectar outros dispositivos, um monitor de monitorização contínua, às vezes um ventilador mecânico. Então, transportar esse paciente até uma tomografia pode ser muitas vezes inviável, tornando ainda melhor e mais assertivo o uso de um ultrassom à beira-leito, ok? Muito bem. E aí, com o uso da ultrassonografia pulmonar, a gente consegue traçar aqui condições pleuropulmonares, detectar essas condições de pelo menos aqui 4, 5, 6, 7 patologias. Então, a gente consegue trazer o diagnóstico de pneumotórax, de derrame pleural, pneumonia, DPOC e asma, edema pulmonar, síndrome do desconforto respiratório agudo e doença intersticial pulmonar, com as respectivas sensibilidades e especificidades do método para cada uma das patologias. Ao longo da aula, vocês vão ser capazes de distinguir aqui as linhas B, ponto pulmonar, perfil B', perfil A com deslizamento pleural. Todos esses pontos serão trabalhados ao longo da nossa exposição. Então, para a gente poder entender melhor a ultrassonografia pulmonar, nós vamos traçar aqui uma agenda para a gente só se guiar e estruturar melhor o nosso conhecimento. Então, primeiramente, vamos falar um pouco da linha do tempo da ultrassonografia pulmonar. Em 1687, a gente teve a teoria matemática da propagação sonora. Em 1842, então quase 200 anos depois, a gente teve a descoberta e a descrição do efeito Doppler. Em 1877, a teoria do som e a descoberta do efeito piezoelétrico. Este efeito aqui foi abordado com maior detalhes na aula do Elber, né, na aula de Knobology, que é justamente o entendimento do mecanismo pelo qual os cristais piezoelétricos fornecem a transformação da eletricidade em ultrassom e recebe a captação do ultrassom e transforma em uma análise elétrica. Em 1971, a gente teve o primeiro relato que descreveu o uso do ultrassom para pneumoperitônio, né, em pacientes que foram submetidos a um trauma abdominal fechado.
Em 1999, o protocolo FAST foi criado, né, que era um protocolo de acesso rápido ao abdômen, com o uso da ultrassonografia nos pacientes do trauma. E aí surge esta figura categórica, Dr. Daniel Lichtenstein. Esse carinha aqui, bem carismático, foi o pai da ultrassonografia pulmonar. E aqui eu deixo a dica para vocês, quando vocês tiverem um tempinho, quiserem verificar que tem o TED Talk do Daniel Lichtenstein no YouTube, para vocês poderem ouvir da própria boca deste médico como que foi que ele tornou factível o uso da ultrassonografia beira-leito. Ele, então, Daniel Lichtenstein, em 2000, descreveu a diferenciação entre a insuficiência respiratória aguda causada por edema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, foi o ultrassom podendo distinguir entre duas patologias pulmonares através do artefato cauda de cometa. Em 2004, o ultrassom mostrou melhor performance diagnóstica quando comparado ao raio-x. E em 2008, foi publicado aqui o protocolo Blue, né, que seria a adequação do uso do ultrassom no paciente que se apresenta com dispneia e cianose no departamento de emergência. Muito bem, depois de tanto desenvolvimento e inovação, a gente vê aqui no Harrison, quem pôde ter a oportunidade de estudar, né, o livro de Medicina Interna do Harrison, descrito na sua 19ª edição. A imagem ecográfica é inútil para a avaliação do parênquima pulmonar. Isso porque a onda de ultrassom é uma onda mecânica e, né, para que ela seja propagada, ela precisa de um meio físico. E o pulmão é o órgão que tem maior preenchimento de ar, né? E ar, quanto menor o número de partículas, menor é a propagação de uma onda mecânica, consequentemente, menor a propagação de ultrassom. Então, assim, se a gente analisasse apenas a teoria física, seria realmente... não teria indicação de se analisar uma estrutura aerada com ondas de ultrassom. Mas, na prática, nós fazemos análise de artefatos que são gerados através da composição entre água e ar. Então, Daniel Lichtenstein, em resposta a esta afirmação da medicina interna do Harrison, disse: em nossa opinião, a análise dos artefatos provê informação vital e a base da ecografia pulmonar. Ok. Falando ainda sobre o aparelho de ultrassom, vocês vão ter treinamento em diversas máquinas, desde máquinas mais simples até máquinas mais complexas. De toda forma, existem alguns botões que são, né, a base para que você possa poder manusear o equipamento. Então, neste exemplo de ultrassom, que é o Sonosite, botão de ligar, né? Você tem que saber onde você liga a sua máquina. Botão de profundidade para te permitir observar estruturas mais profundas ou mais superficiais. O ganho, que vai analisar o grau de brilho da tela. E os modos, modo M, ou Motion, modo Doppler pulsado, modo Color Doppler e modo bidimensional ou 2D. Todos estes botões foram abordados com mais detalhes na aula de Knobology ministrada pelo professor Elber. Ok, vamos falar então um pouquinho do treinamento e princípios de operação da máquina. Nós acabamos mostrando ali na imagem os botões que estão descritos aqui no slide. Então, botão de ganho e profundidade, modo bidimensional ou 2D, modo M, que é de Motion ou Movement, o congelamento da imagem, que é o botão Freeze, a medição da distância. Então, às vezes, a gente vai precisar medir tamanhos, né, diâmetros, a gente tem que saber usar essa modalidade. E o modo Doppler, né, que é o Color Doppler, que é o Doppler colorido, para a gente poder avaliar fluxo, principalmente. Então, com treinamento adequado, pegando mão do serviço, do equipamento, com bastante gel, tendo consciência e sabendo usar o ganho, que é o grau de brilho da tela, como vocês observam aqui, ganho muito alto, ganho estourado, ganho muito baixo, imagens hipoecóicas, e tendo ciência também de como manusear profundidade, vocês vão conseguir se dar muito bem com o ultrassom. Além disso, também, assunto que foi discutido bastante na aula de Knobology, a gente tem que ter consciência dos nossos transdutores, né? O transdutor convexo, o transdutor linear e o transdutor setorial são os transdutores mais disponíveis na prática clínica, sendo que na ultrassonografia pulmonar, os que você vai usar mais são transdutores lineares, quando você quer analisar bem a linha pleural, estruturas superficiais, com uma frequência ultrassonográfica mais alta, e o probe convexo, que são para estruturas mais profundas, com uma frequência um pouco menor. Ok, então,
Como que a gente vai ter esse treinamento adequado, né? Então, recomenda-se inicialmente que a gente treine indivíduos normais, sabendo a anatomia normal, sabendo a sonoanatomia normal. Quando você se deparar com uma anormalidade, você vai ter como entender o motivo da anormalidade. Então, identifica a anatomia normal, manipula o transdutor e tem um bom desempenho ali com os planos de varredura. Tudo isso vocês vão ter treinamento agora na nossa aula teórica, mas também na prática. Para acessos vasculares, a gente recomenda o uso de phantoms, né, que seriam para o treinamento, antes de você treinar numa pessoa, porque você vai treinar a coordenação motora, manipulação da sonda, manipulação da agulha, e você vai ter controle total da sua agulha perante aquele acesso. E para se atingir proficiência, a descrição no livro do professor Dalton, que você precisa realizar pelo menos 25 a 30 exames. Então, para se atingir proficiência na ultrassonografia pulmonar, não há de se realizar mais do que 30 exames. Exames bem realizados e tendo pleno entendimento do que se está observando. Ok, agora nós vamos chegar numa parte um pouco mais densa da aula, que é estudo de artefatos e linhas, mas fiquem aqui comigo que vai dar tudo certo. Muito bem, a ultrassonografia pulmonar, como eu disse desde o início da aula, ela é muito baseada na análise de artefatos. Por quê? Através do uso do probe curvilíneo, seja ele convexo, que é aquele probe linear de baixas frequências, ou microconvexo, que é o probe inicialmente utilizado por Daniel Lichtenstein, a gente vai conseguir analisar estruturas profundas e vai conseguir traçar uma análise geral do pulmão com apenas um probe. Se você tiver tempo, como eu disse, você vai usar o probe linear e o probe convexo. Caso você queira fazer um exame pulmonar de cima a baixo usando apenas um probe, o probe de escolha será o probe convexo ou microconvexo, se você tiver à sua disposição. Como eu disse, o probe linear é de alta frequência e visualiza melhor estruturas superficiais, principalmente análise da linha pleural. Ok, então a imagem que a gente quer ver na ultrassonografia, e aqui eu peço licença para o livro do Dalton Barros, né, que é o livro de Dalton Barros, no capítulo 11, ele descreve, usando esta imagem, o posicionamento correto do probe convexo e a estrutura que a gente vai analisar. Então a gente quer observar, quer encontrar uma costela, um arco costal superior, uma costela, um arco costal inferior, e a linha hiperecóica que passa entre os dois arcos costais. Daqui para baixo é pulmão, daqui para cima é músculo e tecido subcutâneo. Aqui está a superfície do probe, né? Então, essa superfície correlaciona-se a isso daqui. Esta estrutura, arco costal superior, provavelmente aqui a segunda costela, e essa estrutura aqui, a terceira costela, terceiro arco costal, observando aqui para baixo o pulmão. E aí nós vamos observar então, uma costela que faz sombra acústica posterior, porque é osso, o osso tem cálcio e cálcio não deixa a onda de ultrassom passar por ele, então ele reflete totalmente a onda de ultrassom. Aqui a gente tem outra costela que faz outra sombra acústica posterior. E olha só, felizmente nessa imagem a gente consegue ver um pouquinho de uma terceira costela aqui para baixo que está fazendo sombra para cá. Ok. E aí a gente olha para essa linha hiperecóica, né, a linha pleural. Num pulmão aparentemente normal, a linha pleural leva a reverberações que são horizontais e equidistantes, que são chamadas de linha A. Um pulmão em que se observa nos 4 ou 6 quadrantes este padrão sonográfico de linha A, ele é considerado um pulmão em padrão A. Ok, mas sabendo de tudo isso, por onde que eu começo, né? Então, assim, não há uma sequência lógica de aquisição das imagens, mas de uma maneira elegante de começar o exame ultrassonográfico seria usando os 3 pontos de análise que o Daniel Lichtenstein propôs no protocolo Blue. Estes 3 pontos de análise serão descritos posteriormente. Mas também uma outra estratégia que pode ser utilizada é o intensivista examinar múltiplos espaços intercostais adjacentes enquanto se desliza o probe, fazendo uma varredura completa do pulmão. Então, quando a gente olha aqui, os 3 pontos analisados pelo Lichtenstein, proposto no protocolo Blue, são ponto superior à direita, ponto inferior à direita e o ponto posterolátero alveolar e pleural. Né? Então, ponto posterolátero alveolar pleural syndrome, que seria. Né? Então, síndrome posterolateral alvéolo pleural.
a tradução literal, né? Então a gente pode colocar o probe de ultrassom aqui, depois aqui, aí 1, 2, aqui seria 3, 4, e posteriormente desliza o probe lá para trás para poder analisar o padrão da linha pleural também nesta estrutura, neste lado. Ou a gente simplesmente divide pulmão em zona, então zona 1, então poderia pegar o probe e começar nessa área superior e fazer um deslizamento, fazendo uma varredura. Zona 2, que é mais ou menos ali na linha axilar anterior e média, fazendo a varredura, e zona 3 posterior também. Muitas vezes na UTI você não vai ter essa oportunidade, porque seu paciente vai estar em decúbito dorsal e não vai poder ser mobilizado, né? Então, assim, essa é uma proposta, mas também pode ser inviável a depender do caso. Qual o melhor posicionamento do paciente? Idealmente a posição supina ou sentada, para permitir a análise das 3 zonas pulmonares. E qual o melhor posicionamento do transdutor? Inicialmente na forma longitudinal, com o índex apontado para a posição cefálica, 90 graus com a linha pleural do paciente e movimentos de báscula para deslizar o probe e analisar estruturas adjacentes. Então, como eu disse, então o probe vai estar aqui com o índex voltado para a posição cefálica, fazendo 90 graus com o meu paciente, na posição longitudinal, buscando a estrutura de análise nesta disposição aqui. Ok, e aí a gente entra então num vídeo para mostrar aqui justamente a estrutura analisada, né? Olha aqui, a gente vê uma costela superior, vê uma costela inferior e vê uma linha pleural que desliza, né? Tem uma imagem perocogênica aqui que acaba deslizando. Se vocês repararem, essa estrutura parece bem com o sapo, né? O olho do sapo aqui, outro olho do sapo aqui e a boca do sapo, como se o sapo estivesse conversando. Ok, essa estrutura, essa disposição de sapo foi descrita posteriormente. Inicialmente, a estrutura que foi observada aqui foi o sinal do morcego, que a gente vai discutir mais para frente. Ok, então seleciono o probe convexo para usar um único probe em toda a avaliação pulmonar. O paciente vai ser posicionado em 0 graus, se possível, e a gente vai analisar os pontos superiores, que são os blue points superiores, à direita e à esquerda. O que eu quero analisar? O deslizamento pleural, que é o lung sliding, a análise justa pleural para poder ver se tem um espessamento, se tem uma diferenciação das estruturas entre a pleura parietal e pleura visceral, se eu tenho condensação, né? E a profundidade, que a gente vai poder escanear usando o probe convexo de até 15 centímetros. Depois eu desço para os pontos laterais, escaneio de cima para baixo, passando ali pela transição pulmonar-diafragma, diafragma-rim, fígado ou fígado-rim, né? Então a gente pode observar diafragma, fígado, rim, ou diafragma, fígado, diafragma, baço e rim. São também pontos de análise do protocolo FAST, que será discutido em outra aula. Vendo aqui o hemitórax direito, a gente vai deslizar o probe mais ou menos a nível da linha axilar média, enquanto que, quando analisar o hemitórax esquerdo, a gente vai seguir a linha axilar posterior. E o quarto, análise do ponto posterior, que na maioria das vezes não é possível, porque os pacientes críticos eles estão em decúbito dorsal sem conseguir serem mobilizados de maneira adequada. Aqui só mostrando aqui, mais ou menos seguindo aquela ordem das zonas, né, que seria zona 1, zona 2, zona 3 lá atrás. Aqui ele divide em 6 zonas no hemitórax direito e 6 áreas, né, no hemitórax direito e 6 áreas no hemitórax esquerdo, compondo 12 áreas de interesse. Então a gente poderia também fazer uma análise de cima a baixo aqui, de cima a baixo aqui, cima a baixo, e posteriormente também analisando o pulmão nestas 12 áreas de interesse. Mais uma vez mostrando a imagem que a gente quer ver. Neste exemplo aqui, a gente está usando aqui um probe linear. Por quê? Porque o footprint, que é meio que o preset do probe, ele está sendo retangular ou quadrado, né? Então eu sei que isso é um probe linear. Quando a gente usa a sonda linear ou probe linear, nós conseguimos visualizar bem aqui, mais ou menos, né, a estrutura da linha pleural, mas não conseguimos ter muita análise profunda do pulmão. Então, acometimentos, pneumonias, por exemplo, que se encontrem nesta região, não serão visualizadas bem com probe linear. Então, por isso, a gente usa o convexo para ter área de penetração e profundidade. Ok, então a gente começa com o probe na posição longitudinal. Podemos mudar a posição do probe para a posição
axial, né, o transversal, para também analisar melhor a linha pleural. Mas, idealmente, a gente faz o exame dessa maneira, desliza o probe para cá, depois desliza o probe para cá, analisando a estrutura contralateral, depois aqui, lateralmente, e posteriormente lá também, quando é possível. Ok, então a gente vai avaliar e encontrar quais estruturas na análise aqui dos artefatos. Então a gente vai ter a pele, né? Então derme e epiderme. Depois a gente vai ter o tecido adiposo subcutâneo. A gente vai ter uma camada muscular, certo? E a gente vai ter as costelas, né? Aqui o músculo intercostal também, tá? Nessa região. As costelas, a costela inferior, com sombra acústica posterior, a costela superior, com sombra acústica posterior, e aqui, olha só que bonito, né? Essa linha que está bem hiperecogênica representa a nossa linha pleural, que é onde a gente vai analisar alguns achados aqui, né? Se tem deslizamento, se ela está espessada, se tem linha B surgindo da linha pleural, tudo isso vai ser analisado. Beleza, então vamos agora para os estudos das linhas. A primeira linha importante que a gente tem é a linha pleural, que representa aqui pleura parietal deslizando sobre pleura visceral. Então, a pleura parietal é aquela que tem contato íntimo com a pleura visceral, como vocês lembram bem da anatomia, e o deslizamento, que é proporcionado através da inspiração e expiração, gera o lung sliding, que a gente já viu. O lung slide, no modo M, que é um dos modos discutidos na aula de Knobology, vai demonstrar um padrão que a gente chama padrão de areia da praia, que mostra um pulmão aparentemente fisiológico, né? Então, vamos observar aqui como que se dá esse lung slide. Olha só que imagem legal. Nesse vídeo, vocês percebem que a gente tem aqui uma pleura que se move conforme a inspiração e expiração, certo? Então, aqui é um movimento de lung sliding. Esse é o movimento que você quer observar quando você está analisando de perto uma linha pleural, deslizamento de um folheto pleural sobre o outro, né? Então, esse é o movimento que a gente tem que observar. Ok, vamos analisar então as linhas A. Linha A, como eu disse, é o sinal do pulmão aerado. Nesta disposição aqui, você está vendo a imagem na disposição do modo motion, do modo movement, que é o modo M. No modo M, a gente usa um único cristal piezoelétrico para traçar uma análise nesta linha. E aí a gente vai observar, olha só esse padrão. Aqui se assemelha às ondas do mar. E daqui para cá, esse padrão pontilhado, chamuscado aqui, se assemelha à areia da praia. Quando a gente está diante deste tipo de padrão no modo M, nós temos o pulmão normalmente, o pulmão normal, o pulmão aerado. Então, o sinal da areia da praia representa justamente isso, num espaço intercostal, usando um cristal para fazer a análise da linha pleural e do deslizamento pleural. Aqui a gente vai observar, isso aqui não é um vídeo, isso aqui é uma foto, mas mostrando que então a reverberação da linha hiperecóica da linha pleural demonstra as linhas A. Aqui, bem bonita, aqui uma costela superior, uma costela posterior, com a sombra acústica respectiva da costela, e a linha hiperecóica. Vejam que essa linha hiperecóica leva ao aparecimento de linhas equidistantes, horizontais, que representam as reverberações da linha pleural. Como eu disse, no modo M, aqui agora representado através de um vídeo, olha só, a gente coloca aquela única linha analisando o cursor do cristal piezoelétrico e a gente observa o padrão de areia da praia. Olha, padrão em que a gente tem as ondas do mar e aqui embaixo, padrão aerado, pontilhado, que representa a areia da praia. Quando se observa este achado no espaço intercostal, a gente sabe que naquele ponto de análise a gente tem um pulmão normal. Linhas As, como eu já descrevi, vocês vão ver que muitas coisas do que eu já estou dizendo está até escrito, né? Mas para a gente reforçar, então são linhas horizontais, paralelas à linha pleural, equidistantes e ecogênicas. Elas perdem a ecogenicidade conforme se distanciam da linha pleural. Então, assim, por que aqui diz que não necessariamente ela representa um padrão da normalidade? Porque no final da aula, vocês vão ver, o protocolo Blue, a gente analisa o pulmão e se a gente observa um padrão a gente vai ver que ele pode ainda estar sendo relacionado a um processo de exacerbação de asma ou de DPOC. Então, né, asma e DPOC não representam um pulmão normal, mas na ultrassonografia você vai observar um padrão A
que seria o padrão de pulmão aerado. Aqui, como eu disse, pode ser asma, DPOC ou TEP no contexto de cianose e dispneia, quando o paciente se apresenta na emergência. Vamos agora analisar a linha B. Linha B já é um padrão de congestão, né, de síndrome intersticial. Então, a gente vai ter um espessamento do septo interlobular por conta de preenchimento com fluido. Então, veja bem, a gente tem aqui na análise, olha a profundidade em que se analisa, né, chegando aqui a 18 centímetros no PROP, a gente tem um deslizamento pleural, mostrado aqui por essas linhas hiperecogênicas aqui em cima, e de repente nós temos umas imagens que representam como se fosse um flash de uma lanterna, né? O que é isso? Isso é justamente a representação da linha B. Ocorre quando os septos intersticiais estão edemaciados ou preenchidos com fluidos, e aí a gente acaba tendo a representação esquemática dessa maneira. Então, são linhas que se originam na linha pleural e normalmente apagam as linhas A, então a gente não observa a linha A, e ela tem o preenchimento da tela lá do início da linha pleural até o fundo da tela. Ela se estende até o fundo da tela. Então, são linhas hiperecóicas verticais, diferentes das linhas A, apagam as linhas A e perduram até o fundo da tela. Quando elas se coalescem, elas formam os lung rockets, que seriam os foguetes pulmonares. Vamos lá, passar aqui. Ok. Então, a gente pode observar também, agora que num zoom, né, numa imagem ampliada, a gente observa o deslizamento pleural com formação de imagens que são verticais e que se estendem da linha pleural até lá no fim da tela, certo? Então, elas são linhas que se movem junto com o deslizamento pleural, né? São a cauda de cometa que se move junto com a linha pleural. Quase sempre ela é longa, bem definida, como um laser hiperecóico que apaga a linha pleural. Mas sempre, sempre, ela tem que se originar na linha pleural e se mover com deslizamento, ok? Muito bem, quando a gente está diante de 3 ou mais linhas B entre duas costelas, ou seja, um espaço intercostal que representa 3 ou mais linhas B, isso vai mostrar para a gente os lung rockets, né? Quando a gente tem até 3 ou 4 linhas B por campo intercostal, a gente fala que está diante de um foguete septal, ok? E elas se correlacionam com as linhas B de Kerley. Quando a gente tem 2 vezes mais linhas B naquele espaço intercostal, ou seja, de 6 a 8 linhas B naquele espaço intercostal, este achado se correlaciona muito com a tomografia, né, o foguete em vidro fosco. Então, a gente observaria na tomografia a imagem de vidro fosco. Muito bem. Agora que a gente já falou das linhas A, que são as linhas horizontais, já falamos das linhas B, que são as linhas verticais, a gente vai falar das linhas C. As linhas C referem-se às consolidações alveolares. Consolidações são ricas em líquido e ela pode representar um padrão de tecido, então tissue-like, ou de hepatização, quando a linha C representa um padrão semelhante ao do parênquima hepático. Estes achados, estas linhas C, são desprovidas de variação conforme a dinâmica respiratória, e elas vão ser representadas através de linhas ou pontos hiperecóicos que podem representar aí os broncogramas aéreos. Os broncogramas aéreos, vocês vão ver que eles se dividem em dinâmicos e estáticos. Vamos comentar um pouquinho mais sobre as linhas C e os broncogramas aéreos nos slides subsequentes. Então, aqui, só para mostrar para vocês, olha só, dentro aqui desse pulmão, como ele apresenta pontinhos hiperecóicos. Então, tá vendo? Pontos brilhantes dentro desse parênquima pulmonar. Estes pontinhos brilhantes representam a linha C, ou as linhas hiperecogênicas do tipo C, correto? Então, provavelmente vão representar aqui consolidação pulmonar, ok? Vamos aqui para o próximo slide. Opa, passou. Aqui para a gente... Só um minuto. Ok. Vamos para os broncogramas aéreos. Isso. Ok. Broncograma aéreo estático. Nós temos aqui o broncograma aéreo estático, que são esses pontos brilhantes que não mudam com o movimento respiratório e, desta maneira, nesta conformação, ele se assemelha a um ponto de atelectasia.
Quando a gente vai para o broncograma aéreo dinâmico, a gente vai ter os mesmos pontos brilhantes, mas eles vão aparecer e desaparecer conforme o movimento respiratório. E isso aqui sugere processo pneumônico, pneumonia. Vamos analisar aqui essas imagens, os broncogramas aéreos estáticos. Então, veja bem, olha este pulmão que, conforme a dinâmica respiratória, ele tem os pontos brilhantes, mas os pontos brilhantes, eles estão estáticos, eles permanecem onde estão. O pulmão vai ali enchendo, balançando, ali tem um pouco até de derrame pleural aqui em volta, que a gente vai discutir melhor daqui a pouco, mas o ponto brilhante, ele está aqui fixo. Outro artifício que a gente pode usar é lançar mão aqui da modalidade Doppler Color, ou Doppler colorido, que a gente vai colocar essa caixa de amostragem em volta da estrutura analisada, e a gente vai perceber que, olha só como tem um ponto brilhante aqui, né, as linhas Cs, sugerindo um processo de consolidação, pontos brilhantes estáticos que não se modificam com a dinâmica respiratória, e que, usando o Color Doppler, a gente tem uma coloração ao redor da estrutura, e não dentro da estrutura. Então, quando a gente tem o Color Doppler, que circunda a estrutura hiperecóica, que os linhas Cs no pulmão, a gente vai correlacionar, provavelmente, dentre outros achados que a gente vai analisar, a um processo de atelectasia, tá bem? Quando a gente estiver diante de um broncograma aéreo dinâmico, então vamos ver a diferença. Olha só como que nessa estrutura o broncograma ele é dinâmico. Ele vai estar se movimentando conforme a dinâmica pulmonar, inclusive fazendo um movimento aqui, não sei se vocês viram, mas um movimento de pistão. O que é isso? Olha só aqui, observem mais ou menos neste ponto da análise, olha só. A gente tem os pontos brilhantes que eu já comentei, que são representados aqui através da consolidação pulmonar, mas conforme o pulmão enche e insufla e desinsufla, ele movimenta uma estrutura aqui, ó, que é basicamente um catarro ali, uma secreção dentro, né, da minha estrutura do meu bronquíolo. Então, este tipo de imagem que vocês visualizaram representa aqui um broncograma aéreo dinâmico. Neste outro vídeo, a gente também tem a mesma representação do broncograma dinâmico através desta estrutura hiperecóica que acaba gerando um movimento de pistão, né? Então, é como se ele fosse disparar aqui alguma coisa. Ok. Nas linhas Cs, então, como eu disse, o broncograma aéreo estático vai representar a atelectasia e o dinâmico, com movimento de pistão, vai representar pneumonia. E eu lhe pergunto, como que o derrame pleural ajuda na nossa diferenciação dos tipos de broncograma? Se o broncograma aéreo estiver presente e o paciente estiver diante de um perfil C, demonstrando a consolidação, mas o derrame pleural é pequeno e a área pulmonar acometida é grande, provavelmente o derrame é secundário ao acometimento principal, que seria a pneumonia. Então, derrame parapneumônico. Então, se a gente tem um broncograma aéreo dinâmico, um Color Doppler que cora dentro da estrutura, um derrame pleural pequeno, provavelmente a gente está diante de uma pneumonia com derrame parapneumônico. Do contrário, se nós tivermos um broncograma estático, perfil C de consolidação, mas o derrame for muito grande, então derrame maior do que a área pulmonar acometida, do que a área de consolidação, e a gente tiver um Color Doppler que cora apenas em volta da estrutura, nós provavelmente estaremos diante de uma atelectasia. O derrame é a causa primária que leva à compressão extrínseca da estrutura pulmonar, gerando atelectasia por meio de um efeito mecânico compressivo. Ok, aqui só para a gente analisar o Color Doppler agora diferente, vamos aqui diferenciar este aqui que está na tela à esquerda do que está na tela à direita. Vamos aqui analisar primeiro este aqui. Então, veja bem, esta estrutura que a gente está analisando, a gente tem o quê? Os pontos de consolidação, que são os pontos hiperecóicos aqui no meio, olha só, linhas hiperecóicas, pontinhos hiperecóicos, mas a gente tem aqui um Color Doppler, a caixa de amostragem, mostrando e corando dentro da estrutura dos meus broncogramas, dentro da estrutura da consolidação. Isto aqui se correlaciona à pneumonia. E o derrame pleural, que a gente também observa aqui por trás da imagem, é um derrame pleural pequeno. Então, provavelmente esse derrame pleural é secundário ao processo de consolidação pneumonia que ocorre aqui. Agora, diferente desta imagem à esquerda, quando a gente analisa esta outra, a gente vai ver aqui os mesmos pontos de
brilhantes, né, os pontos hiperecóicos, que são pontos de consolidação, porém, a estrutura aqui, ó, o derrame pleural é maior, tá vendo que o derrame pleural é maior? O Color Doppler, daqui da caixa de amostragem, cora apenas em volta da estrutura analisada, então isso daqui correlaciona-se mais a um processo de atelectasia, uma compressão extrínseca através do derrame pleural, do que um processo pneumônico de pneumonia de fato. E quando a gente fala das linhas D, então as linhas D, na verdade, são as linhas de derrame. Derrame pleural representa a linha D, certo? Então, vamos ver aqui um vídeo representando os tipos de derrame. Olha só o tamanho deste derrame pleural. Olha aqui. Vamos analisar aqui, vou só deixar no looping, para a gente poder reanalisar essa estrutura. Então, olha só o tamanho do derrame pleural. Cara, o pulmão, ele está aqui em cima, usando somente este espaço aqui, ó, para poder insuflar e fazer o paciente fazer a troca gasosa. Todo esse espaço preenchido aqui, hipoecogênico, representa um derrame de volume bem expressivo, né? Quando a gente olha aqui a outra estrutura, aqui também a gente vai ter análise de um pulmão que tem... isso aqui é interessante da gente ver, olha só que legal. Este pulmão, aqui, a gente tem uma análise, uma estrutura que pode ser analisada, que é o sinal do plâncton, né? Olha só como o pulmão ele fica tendo esse movimento, assim, dentro daquele derrame, ele fica balançando, como se fosse um plâncton, como se fosse ali uma água viva no mar. Então temos o jellyfish, temos o plâncton aqui dentro dessa imagem, o derrame representado aqui em preto, né? Aí linha, o que seria aqui a imagem hipoecóica, né? E mostrando aqui também os processos de consolidação aqui, os pontos hiperecóicos dentro do parênquima pulmonar. Aqui, só para mostrar um tipo de derrame um pouco mais complexo, então a gente aparentemente parece que tem aqui uma linha hiperecogênica aqui também, demonstrando provável derrame complexo, septado. Aqui também, dentro do derrame, a gente observa o quê? Alguns pontinhos brilhantes aqui dentro dessa estrutura que podem estar correlacionados a um líquido de exudato, né? Um líquido que acaba tendo esses pontinhos, como se fosse um céu estrelado, correlaciona-se aqui a, provavelmente, um padrão de líquido de exudativo, né, exudação. E neste outro aqui, a gente, para comparar, vai mostrar um derrame pleural que não se observa este céu estrelado, né? Então seria talvez um processo de transudato em comparação com esse que é o exudato. Muito bem, pessoal, nós finalizamos aqui a primeira parte da nossa aula, tá bom? Do pulmão, a gente dividiu ela em duas etapas para não ficar tão cansativo. Então, vocês já passaram pela linha do tempo, pelo treinamento dos princípios de operação das máquinas e também pelo estudo de artefatos e linhas.